E aí eu queria aproveitar, né, que vocês estão aqui para falar um pouquinho dos alimentos industrializados, que a gente fala muito pouco, né? Então a gente tem, quando eu penso na indústria farmacêutica, que se fala que tem um poder econômico muito grande, a gente esquece de falar que todas as pessoas comem no mundo. São bilhões de pessoas que comem todo dia pelo menos 3 refeições. Nem todas essas pessoas tomam remédio. Então a força dessa indústria é muito maior que a indústria farmacêutica. E a gente ouve muito pouco sobre ela. E muitas vezes a gente que é médico, a gente cai nas armadilhas dessa indústria. Isso não pode acontecer. Tá? Os pacientes até podem, mas a gente não. Então, hoje a gente tem uma globalização da alimentação. O que significa isso? A maioria dos países está perdendo os hábitos culturais. Se a gente pegar aí o prato do brasileiro, o tradicional, ele é muito saudável. Mas a gente está comendo cada vez mais fast food, a gente traz alimentos importados que a gente não usaria. E por aí vai. A gente tem isso em consequência da urbanização, da mudança aí do tempo e espaço. Então, assim, a gente tem cada vez menos tempo. Aí você quer aproveitar o almoço para comer alguma coisa correndo. Geralmente para comer correndo tem fibra que você fica mastigando? Não. Tá? Então você vai comer uma coisa fácil. A gente tem uma industrialização crescente, tem gráficos muito interessantes dos Estados Unidos mostrando o aumento da comida industrializada com o aumento da obesidade. Tá? Isso foi muito grave. A gente tem também a multiplicidade da atribuição das mulheres. A gente tem muita mais mulher aqui que homem. A mulher entrou no mercado do trabalho principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Ela parou de cozinhar em casa ou diminuiu. Nenhuma de vocês vai querer voltar para casa para ficar fazendo refeição, ninguém, né? Nenhuma mulher do mundo. Então isso também teve uma consequência na obesidade. Então o que se tenta incentivar hoje? Que todo mundo da casa deve ajudar nessa prática de cozinhar, de tentar adaptar, de melhorar a alimentação. O marketing muito forte, tá? Inclusive nos programas infantis. Tá? Então a gente vê 60% das propagandas de qualquer mídia hoje é sobre comida. É alguém com obesidade comendo? Não, é sempre um magro. E aí eu passo a falsa ideia de que aquele alimento não engorda. E eu ainda culpo a pessoa que come e engorda, que ela fala assim, poxa, mas o outro é magrinho, né? Por quê? Isso vai para a bebida alcoólica também, não deu tempo de falar, mas a bebida alcoólica é calórica, a gente viu esse aumento do consumo de bebida alcoólica na pandemia, foi o item mais consumido no mundo durante a pandemia, foi bebida alcoólica. Então assim, a gente vê essa associação também. Tá, então a gente tem um aumento aí do consumo de alimentos industrializados, a pessoa faz mais refeição fora do domicílio, mas assim, depende do lugar que você come fora de casa, não é tão ruim. Então você tem que ensinar seus pacientes a fazerem escolhas melhores, né? Praticidade, economia de tempo. Se vocês pegarem aqueles programas, isso não é nem da minha época, tá? Programa da Ofélia, aqueles programas antigos de culinária, a mulher ficava 4 horas cozinhando, 6 horas. Hoje a gente pega a Rita Lobo que fala que é uma cozinha prática, para ser rápido, para cozinhar em 2. Porque ninguém quer ficar 4 horas cozinhando. Dá sim para se fazer uma refeição saudável em pouco tempo. Mas você vai ter que sentar lá e cozinhar, você vai ter que deixar congelado. Então tem que conversar tudo isso com os nossos pacientes, isso é importante. Exposição das crianças, a gente está com uma criança com obesidade lá embaixo na sala dos pacientes, ela tem 9 anos, tá? O evento não era para criança, mas a mãe quis trazer. A primeira pergunta dela lá embaixo foi por que a obesidade não tinha cura, tá? Que foi o que a gente estava falando lá embaixo. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais obesidade infantil, o Fábio falou isso hoje de manhã. E a gente vai expor essas crianças a esse tipo de propaganda, falando que é uma alimentação ótima, e essa criança vai crescer com essa ideia. E hábitos alimentares exportados, né, que não são nossos. E aí a gente tem como estratégia para melhorar isso, eu preciso tributar o fast food. Então, se eu não puser, por exemplo, um refrigerante custando mais que um suco natural, não adianta eu falar que o suco natural é melhor. É uma questão econômica. Eu compro um copo do suco natural, ele é mais caro que 2 litros de refrigerante. Então, não tem jeito, né? Eu tenho que diminuir o preço do suco natural e diminuir o preço da água e aumentar o refrigerante, né? E por aí vai. A publicidade, nossa, preciso acabar. A publicidade também, eu preciso restringir isso, explicar, né? Eu sempre falo que eu nunca vi propaganda de verdura na TV. Outro dia eu vi do agronegócio, eles estavam fazendo uma propaganda de maçã, mas foi a única vez que eu vi. Tá? Tamanho das porções, né? Eu tenho a convergência de interesses, então a indústria de alimentos muitas vezes está subsidiando aí políticas públicas, então isso não é mexido. Tem um
documentário sobre obesidade infantil, esqueci o nome dele, é muito interessante que ele mostra na Amazônia, comunidades afastadas, chegando um barco de produtos ultraprocessados para todo mundo lá. E isso é um programa subsidiado pelo governo. Então, a gente tem que mudar isso. E aqui, né, só para mostrar o quanto a indústria nos engana, isso tudo aqui é açúcar, tá, gente? Então, às vezes, no meu produto está escrito que não tem açúcar, e não tem açúcar mesmo, mas tem tudo isso aqui, ó. Então, tomar muito cuidado quando a gente comentou daquele negócio da gordura escondida, a gente também tem o açúcar escondido, tá? Isso aqui eu não vou falar item por item, mas eu acho que é muito legal de ter, que seria o ideal, né? Que a gente deveria ter a divulgação e deveria ser dessa forma, o rico em fibras, o que deveria ser baixo teor de gordura, baixo teor de açúcar, o que não deveria ter, né, no produto industrializado, porque senão eu estou sendo enganado ali. Não sei, e o produto industrializado é feito para você comer cada vez mais, ele dá menos saciedade, dá mais vontade, ele é feito para pesquisa para isso. Tá? Então a gente tem que incentivar sim o prato saudável, isso é muito importante. A gente não pode deixar de falar de atividade física. Para quem trabalha com obesidade, atividade física e alimentação estão juntos, como o remédio, como a cirurgia bariátrica, tudo faz parte do mesmo tratamento. Então, concluindo, a gente tem que individualizar a dieta, a gente tem que obter informações de qualidade e não existe uma dieta que serve para todos e tudo.